As chances de uma guerra nuclear eclodir na Europa acabaram de disparar. A França sugeriu que está disposta a fazer uma jogada que mudará o jogo, oferecendo suas armas nucleares para fazer o presidente russo, Vladimir Putin, repensar suas ações. E não é apenas a França. A Alemanha está prestes a se tornar peça-chave em uma ousada iniciativa para criar um poderoso escudo nuclear, visando proteger toda a Europa. Os Estados Unidos da América estão atônitos. Mas o que a França tem na manga? Por que está mudando a maneira como usa suas armas nucleares? E o que os Estados Unidos têm a ver com essa nova jogada audaciosa? Os planos da França foram revelados inicialmente em um relatório do The Telegraph, de 24 de fevereiro. A França planeja enviar jatos de combate com armas nucleares para bases na Alemanha, visando fortalecer o escudo nuclear europeu. A medida ocorre em meio a diversas mudanças na Europa atualmente. Muitos na Europa temem que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, esteja prestes a retirar os cerca de 100 mil soldados americanos no continente. Também há grandes mudanças na Alemanha a considerar. Em 23 de fevereiro, Friedrich Merz venceu as eleições nacionais da Alemanha. Ele deve se tornar o novo chanceler do país em breve e está pedindo à Europa para intensificar sua defesa. Putin é uma grande ameaça, segundo Merz. A Europa deve provar que consegue equiparar a ameaça dele. O relatório do Telegraph levanta várias questões, principalmente porque a França está considerando agora o desdobramento de armas nucleares em outros países. Há múltiplas possíveis respostas para essa questão. Essa ideia não surgiu do nada. A Zona de Guerra, ou TWZ, aponta que a França vem discutindo a possibilidade de criar um guarda-chuva nuclear europeu com a Alemanha há algum tempo. Merz também tem defendido abertamente um maior dissuasor contra a Rússia. O presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com o futuro chanceler alemão antes de seu encontro com Donald Trump na Casa Branca em 24 de fevereiro. Não se sabe ao certo o que aconteceu durante a discussão entre Macron e Merz. Provavelmente o novo chanceler da Alemanha recebeu algumas felicitações. No entanto, é provável que Macron tenha viajado para falar com Merz porque a defesa estava em sua mente. Merz parece sugerir isso. Antes de se encontrar com Macron, ele disse: é necessário discutir com britânicos e franceses, as potências nucleares europeias, se o compartilhamento ou a segurança nuclear do Reino Unido e da França também se aplicariam a nós. Em outras palavras, Merz está preocupado com o futuro da Alemanha. O país não possui armas nucleares. Isso se aplica a todos os países da Europa, exceto Reino Unido e França. Compartilhar agora visa garantir que a Europa forme uma frente unida mais forte contra o que muitos consideram uma ameaça russa iminente. Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual a França está prestes a fazer sua ousada jogada nuclear. Ela quer enviar um aviso para Putin. Um funcionário francês anônimo disse ao The Telegraph que posicionar caças nucleares franceses na Alemanha seria fácil e enviaria uma forte mensagem. Essa mensagem seria uma resposta direta a Putin devido às diversas ameaças nucleares feitas pelo líder russo durante a invasão à Ucrânia. Desde fevereiro de 2022, a Rússia colocou suas armas nucleares em alerta máximo, além de testar e implantar novas capacidades nucleares e ameaçar retomar os testes nucleares, segundo a Câmara dos Comuns do Reino Unido. Putin também suspendeu a participação da Rússia no Tratado de Redução de Armas Estratégicas Novas, New Strategic Arms Reduction Treaty, de 2010 em 2023. Esse tratado, assinado pela Rússia e Estados Unidos, limita o 1.550. Isso é 30% menos que o 2.200 estabelecido no Tratado de Redução Estratégica de Armas Ofensivas anterior. Também restringe como os Estados Unidos da América e a Rússia podem implantar e utilizar seus mísseis bombardeiros e lançadores nucleares. Isso está fora de questão, ao menos temporariamente, enquanto a Rússia luta para superar a Ucrânia. A maior preocupação europeia com as ameaças nucleares de Putin surgiu em novembro de 2024. Putin assinou neste mês um decreto atualizando a doutrina nuclear oficial da Rússia.
Esse decreto veio logo após os Estados Unidos da América aprovarem o uso de mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos da América em território russo. Entre as mudanças na doutrina da Rússia, estava a linguagem sugerindo que a Rússia reserva o direito de usar armas nucleares como resposta a armas convencionais, que acredita representar uma ameaça crítica à sua soberania e integridade territorial. De acordo com a Associação de Controle de Armas, ou Associação de Controle de Armas, a política afirma que a Rússia pode usar armas nucleares se receber informações confiáveis sobre mísseis balísticos se aproximando. Em resumo, a Rússia deu a si mesma o direito de usar armas nucleares se seus inimigos usarem armas convencionais em seu território. A nova doutrina russa sugere que o direito ao uso de armas nucleares se estende aos aliados dos países que fornecem armas convencionais aos inimigos da Rússia, o que é ainda pior para a Europa. Isso coloca quase toda a Europa na mira nuclear russa. A União Europeia, ou UE, da qual Alemanha e França são membros, contribuiu com quase 139 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde que Putin lançou sua invasão. Além disso, a US dólar americano, 120 bilhões e 800 milhões, aguardando alocação. A maior parte desse dinheiro foi usada para comprar novas armas que a Ucrânia está usando agora para atacar a Rússia na Ucrânia e em território russo. Com base nessas ações, as condições para acionar a nova doutrina nuclear de Putin já foram atendidas. A jogada ousada da França é uma resposta direta à retórica nuclear de Putin. A Rússia possui armas nucleares e ameaça utilizá-las. Porém, a Europa não está indefesa nesse quesito. A França move algumas de suas armas nucleares para a Alemanha, aproximando-as da Rússia. Se Putin atacar com armas nucleares, a última ação da França indica que a Europa está preparada para retaliar. Mas por que a França está escolhendo enviar essa mensagem agora? Demos uma dica anterior sobre o motivo, o que nos leva à terceira resposta do porquê a França escolheu esse momento para fazer sua jogada. A Europa pode não poder depender da ameaça nuclear americana por muito mais tempo. Os Estados Unidos da América são o único país que se aproxima da Rússia em número de armas nucleares. De acordo com a Associação de Controle de Armas, os Estados Unidos da América têm estoques de 5.225 armas nucleares. A Rússia está um pouco à frente, com 5.580 armas nucleares. Porém, ambos são essencialmente iguais em termos de pura força destrutiva. Isso é relevante porque os Estados Unidos da América, há tempos, garantem a segurança europeia, mantendo parte de seu arsenal nuclear no continente. A maioria dessas ogivas está em bases militares na Alemanha, que abriga cerca de 100 mísseis. Aí está o problema para a Alemanha. No passado, ameaçou a Rússia com armas nucleares devido à presença dos Estados Unidos da América no país. Essa ameaça foi reforçada pela participação da América na OTAN. O artigo 5 da Carta da OTAN significa que todo membro da organização é obrigado a defender qualquer outra nação, membro que seja atacada por outro país. Se a Rússia atacasse com armas nucleares a Alemanha, França ou outra nação europeia, provavelmente haveria retaliação nuclear dos Estados Unidos da América. Mas isso não é mais certo. Segundo a Newsweek, Trump planeja retirar 20 mil dos 100 mil soldados americanos estacionados na Europa, reduzindo as forças dos Estados Unidos da América no continente em 1/5. Durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos da América, Trump fez várias ameaças de retirar o país da OTAN. Na época, a principal queixa de Trump era quantos membros da OTAN gastavam em defesa própria. A maioria dos países da OTAN não cumpria a meta de 2% do produto interno bruto em gastos militares, fazendo Trump alegar que os Estados Unidos da América bancavam a defesa da Europa. Embora não estivesse totalmente errado, Trump recuou da ameaça de deixar a OTAN em seu segundo mandato. É importante entender que essas ameaças têm um grande impacto na mentalidade europeia. Muitos europeus desconfiam do presidente americano, temendo que ele retire mais tropas dos Estados Unidos da América da Europa, além dos 20 mil iniciais. Se isso acontecer, o que significa para as armas nucleares dos Estados Unidos da América armazenadas na Alemanha? Elas permanecem onde estão? As armas nucleares estão sob a proteção da OTAN,
Mas isso pode perder significado se Trump voltar a considerar a saída dos Estados Unidos da América, da Organização de Defesa Coletiva. A jogada da França choca tanto o sistema americano quanto o russo. É a forma pouco sutil da Europa dizer a Trump que não precisa dele. Os Estados Unidos da América também têm feito movimentos recentes que preocupam os europeus. Em 3 de fevereiro, Trump insinuou que poderia seguir as 25 tarifas impostas ao México e Canadá, com mais tarifas direcionadas à UE. Ele disse à British Broadcasting Corporation que as tarifas da UE poderiam acontecer em breve, acrescentando que eles quase não importam nossos produtos, enquanto nós importamos tudo deles. Milhões de carros e grandes quantidades de alimentos e produtos agrícolas. Implementar tarifas na UE será a maneira de Trump punir a Europa por não comprar o suficiente dos Estados Unidos. Também vale mencionar que a UE condenou a decisão de Trump de impor tarifas contra o México e o Canadá e diz que responderá firmemente se tornar um alvo. Mais sinais de fraturas entre a Europa e os Estados Unidos da América surgiram em 24 de fevereiro. Nessa data, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ou Assembleia Geral das Nações Unidas, propôs uma resolução pedindo uma resolução abrangente para a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os Estados Unidos redigiram sua própria resolução intitulada O Caminho para a Paz, que também pedia um fim imediato às hostilidades, sem atribuir culpa a nenhum dos lados pelo início do conflito. Contudo, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, com linguagem forte, condenando as ações russas, foi o ponto-chave. Os Estados Unidos da América votaram contra, o que muitos viram como uma recusa de Trump em condenar Putin pela invasão à Ucrânia. Os Estados Unidos da América se juntaram à China, Índia, Irã e Iraque nessa decisão, recusando-se a votar na resolução, que tinha uma visão mais moderada do conflito que a dos Estados Unidos da América. A América foi uma das apenas 18 nações a votar contra a resolução, incluindo outros como Rússia, Israel, Sudão, Hungria e Belarus. Os 2 últimos estão entre os poucos países europeus que não condenam Putin, provavelmente pelos laços estreitos com a Rússia. Das ameaças de sair da OTAN à recusa em condenar Putin, Trump parece enviar uma mensagem clara à Europa. Ele não está tão alinhado com o continente quanto a Europa espera. Com as fraturas possibilitando a retirada de tropas e armas nucleares americanas da Europa, os motivos por trás da ousada jogada da França ficam mais claros. Precisa enviar armas nucleares para a Alemanha para compensar as armas nucleares americanas que a Europa pode perder. Vale lembrar que não há garantias. Os Estados Unidos da América podem optar por não retirar suas armas nucleares. No entanto, a decisão da França indica que muitos no continente estão levando a necessidade de se protegerem, com ou sem envolvimento americano, muito mais a sério. Esta é a 4ª resposta à pergunta: por que agora? A França planeja enviar armas nucleares para a Alemanha porque acredita que já é hora da Europa começar a cuidar de si mesma. Macron insinuou isso durante a entrevista com Trump na Casa Branca em 24 de fevereiro. Além de interromper Trump repetidamente para corrigi-lo em vários tópicos, como os gastos coletivos da Europa na Ucrânia, Macron também pediu que a Europa fizesse mais para proteger o continente. Estou aqui após discussões com meus colegas para dizer que a Europa está disposta a se tornar um parceiro mais forte, a fazer mais em defesa e segurança para seu continente e a se envolver em comércio, economia e investimentos. Macron se encontrou com o futuro chanceler alemão Friedrich Merz antes de sua coletiva de imprensa com Trump. Talvez intensificar seja a maneira sutil de Macron dizer que as armas nucleares estão chegando à Alemanha. Outros sinais indicam que a Europa está reduzindo sua dependência dos Estados Unidos da América. Os gastos com defesa na Europa atingiram média de 2,2% do produto interno bruto em 2024. Diversos países da Europa já se comprometeram a ir além disso. Os estados bálticos da Letônia e Estônia planejam atingir 5% do produto interno bruto em gastos com defesa em 2025, com a Polônia não muito atrás, com 4,7% do produto interno bruto. Há também indícios de que a Europa está discretamente planejando enviar tropas para a Ucrânia futuramente. Não está claro se essas tropas serão uma força de paz ou um exército europeu unido para dissuadir Putin.
O que podemos concluir é que o ousado movimento da França de enviar armas nucleares para a Alemanha integra um plano mais abrangente. A Europa está ficando mais forte. Ela precisa, considerando a ameaça russa e a posição incerta dos Estados Unidos da América atualmente. As armas nucleares da França serão suficientes? Essa é a questão. É difícil avaliar. À primeira vista, a França está muito atrás da Rússia em termos de quantidade de armas nucleares disponíveis. Como mencionado anteriormente, de acordo com a Associação de Controle de Armas, a Rússia possui um arsenal de 5.580 armas nucleares. A França está muito atrás, com apenas 290 ogivas nucleares em seu arsenal militar, nenhuma delas estrategicamente implantada. Isso significa que 290 ogivas da França estão atualmente designadas para uso potencial se necessário, em vez de já estarem prontas para serem lançadas em mísseis balísticos e bases militares. Enviar armas nucleares para a Alemanha pode mudar tudo isso. Precisamos considerar como as armas nucleares francesas seriam usadas e quais tipos estão disponíveis. A TWZ dá algumas respostas aqui. Diz que a maioria das armas nucleares que chegariam à Alemanha estariam montadas em mísseis Air Sole Moyen Portée A, ou ASMPA. Estes são mísseis de cruzeiros supersônicos de ataque terrestre, que são lançados de caças para atingir alvos no solo. Cada um pode carregar uma carga útil de 201,1 kg. Essa carga pode incluir ogivas nucleares TN-80 e TN-81, que possuem rendimentos de 300 quilotoneladas cada. Para contextualizar, este é um dos tamanhos mais comuns de armas nucleares, com 300 quilotoneladas sendo aproximadamente equivalentes a 300 mil toneladas de trinitrotolueno. Armas nucleares são extremamente perigosas. A Academia Americana de Artes e Ciências afirma que 300 quilotoneladas geraria 1 quilômetro de largura, 200 milhões de graus no centro. Meio segundo após a detonação, todas as ruas e superfícies metálicas dentro de 3/4 de uma milha se dissolveriam. Uma enorme 750 MPa que destruiriam edifícios e arremessariam veículos. A 3 milhas da explosão, as roupas das pessoas pegariam fogo e a pele exposta sofreria queimaduras de 3º grau instantaneamente. No final das contas, o incêndio gerado por apenas uma dessas bombas nucleares teria um raio de até 4,5 milhas, destruindo uma área total de até 65 milhas quadradas, suficiente para devastar quase qualquer cidade russa. O míssil ASMPA, usado para enviar essas ogivas nucleares aos seus destinos, também é capaz de viajar até 310 milhas. Isso não é um alcance especialmente longo. A distância entre Berlim e Moscou é de aproximadamente 1.000 milhas, impossibilitando a França de lançar seus mísseis nucleares a partir do território alemão. Ela precisaria da segunda parte do pacote que está planejando terminar, o Dassault Rafale. O principal caça multiuso da França é capaz de atingir uma velocidade máxima de 863 milhas por hora, embora sua velocidade de aproximação caia para pouco menos de 140 milhas por hora. Ele tem uns 50 mil pés e alcance de combate de até 1.150 milhas é igual a 1.849,9 quilômetros. Isso é suficiente para levar o jato de Berlim a Moscou, mas não para garantir sua volta em segurança. Segundo a TWZ, França e Alemanha provavelmente usariam reabastecedores aéreos, grandes aeronaves que reabastecem outros aviões durante o voo para garantir que os Rafales completem suas arriscadas missões antes de retornar à base. O melhor é que nenhuma das armas nucleares francesas está sob o comando da OTAN. O ASMPA é uma capacidade soberana, diz a TWZ, o que significa que não faz parte do acordo de dupla-chave que levou os Estados Unidos da América a fornecerem suas ogivas nucleares B61 para a Europa. A França tem total autonomia para implantar e usar suas armas nucleares, sem se ater às diretrizes da OTAN. Isso é uma boa notícia para a Europa. Entretanto, há outro trunfo no audacioso plano nuclear francês ainda não abordado: o Reino Unido. Ele se envolverá e fornecerá armamento nuclear à Alemanha como impedimento de primeira linha contra Putin? Será um aliado poderoso se o fizer.
O Reino Unido tem 225 armas nucleares em seus arsenais militares, o que quase dobraria o impedimento da Europa contra a Rússia. As ogivas Trident do país também podem ser lançadas de submarinos, oferecendo uma segunda opção para a Europa atacar a Rússia. No entanto, o Reino Unido ainda não confirmou nada. Contudo, há indícios de que ele possa estar disposto a se unir à França na contribuição para o novo escudo nuclear europeu. Durante uma visita a Kiev na segunda-feira, o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que havia um argumento moral para a Ucrânia ter suas próprias armas nucleares. O primeiro-ministro Keir Starmer se juntou aos líderes europeus antes de Trump ao pedir uma resolução para a guerra. O Reino Unido estava entre os países que assinaram a resolução da Organização das Nações Unidas, rejeitada pelos Estados Unidos da América. Além disso, a Grã-Bretanha expressou interesse em firmar um acordo de defesa e segurança com a UE, crucial após o Brexit. A estratégia da França pode visar envolver o Reino Unido também. Um diplomata anônimo disse ao The Telegraph que se a França colocar um dissuasor nuclear na Alemanha, pressionará o Reino Unido a fazer o mesmo. Meu entendimento é que, para a Comissão de Defesa do Usuário, ou Unidade contra Desinformação, precisamos de um guarda-chuva nuclear. Queremos ter uma palavra nisso. Devemos estar prontos para falar sobre isso, e estamos dispostos a pagar por isso. A ressalva é que os Estados Unidos da América precisariam retirar suas armas nucleares da Alemanha antes do Reino Unido enviar qualquer parte de seu arsenal, afirma o diplomata. Talvez esse seja o caso também para o plano da França. O Telegraph observa que a seriedade das discussões sobre transferir armas nucleares francesas para a Alemanha é desconhecida. As conversas podem estar começando. Pode levar meses ou até anos para vermos qualquer movimento. Tanto parece depender do que os Estados Unidos da América fazem com suas armas nucleares. Uma coisa é certa: Putin não pode mais contar com a retirada das armas nucleares dos Estados Unidos da América para reduzir a ameaça que a Europa representa às suas ambições imperialistas. A França está disposta a substituir essas armas nucleares por ogivas próprias, mostrando a Putin e Trump que a Europa leva muito a sério o que acontece em seu continente. Mas o que você acha da ousada jogada da França? Está enviando uma mensagem para os Estados Unidos da América com seus planos nucleares? Como Putin responderá? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários e inscreva-se em nosso canal para as últimas notícias sobre como a Europa planeja se defender contra a Rússia.